Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigada, Senhor, por Tua presença. Obrigada por esta semana em que nos preparamos para o Pentecostes. Obrigada, meu Deus, pelo mês do Sagrado Coração de Jesus. Que sejam ocasiões em que nós nos aproximemos mais de Ti, revelando mais o Seu amor por nós. Quase boa noite, boa tarde, meu irmão, minha irmã. Que alegria poder estarmos juntos na presença do Senhor. E antes de começar a reflexão, eu gostaria de fazer a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Faça a sua oração, irmão. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas consolações. Amém. Louvado seja Deus. Obrigada, meu Deus. As leituras que a igreja nos traz hoje, nessa semana de preparação para o Pentecostes, na primeira leitura está em Atos, capítulo 20, versículo do 17 ao 27. O Salmo é o 56, entre parênteses, 68. E o Evangelho é o de João 17, de 1 a 11. E o Espírito Santo nos convida a falarmos todos os dias de manhã, logo que abrimos nossos olhos. É chegada a hora. Meu irmão, minha irmã, o que o inimigo mais brinca com a nossa vida é com o tempo. De debochar na nossa cara que temos tempo, temos uma vida inteira pela frente. Nós temos hoje para viver bem nossa vida hoje, para viver em Cristo nossa vida hoje. E Jesus hoje fala no Evangelho, é chegada a hora. Paulo também, ali no contexto dele, ele fala da hora dele que é chegada, uma hora difícil. Por que para o mundo a gente tem a vida toda? Porque eu não preciso fazer nada agora, mas para Deus eu preciso fazer tudo agora. Tudo que eu preciso fazer é agora. A minha vida transformada tem que ser agora. Eu sei que temos muita coisa na nossa vida, mas meu irmão, minha irmã, uma vida transformada é mais uma vida no céu, é mais uma caminhada junto ao céu. Estamos juntos na caminhada para o céu. Mas isso eu preciso entender. O que Jesus hoje nos fala, o que o Espírito Santo toca no meu coração hoje, é chegada a hora. Vamos ver o que as leituras vão nos dar a entender sobre isso, né? Bendito seja o Senhor todos os dias na nossa vida. Por isso todo tempo é a hora. Na primeira leitura, São Paulo fala aos anciãos em Éfeso. Os anciãos aqui, chamado de anciãos, são aqueles que já foram nomeados bispos na igreja já levantada em Éfeso, né? E em outras passagens a gente vê a expressão falando bispo, né? Então nós temos aqui os primórdios da estrutura da igreja. Os anciãos, os bispos, são aqueles que carregam uma experiência maior no estudo da palavra, na caminhada, né, na caminhada de fé. Então esses são aqueles que foram nomeados bispos. E São Paulo então anuncia que vai a Jerusalém. Olha que bonito, né? Porque Jesus, no Evangelho, ele também vai anunciar em forma de oração. Ai, gente, eu já falo para vocês fazerem as leituras, viu? Não percam uma chance, não. Não perde uma chance, não, porque é chegar na hora.
E então, Paulo vai dizer, olha como é bonito, porque ele foi constrangido pelo Espírito Santo. Olha, eu acho que se ele pudesse escolher pela leitura, ele ficaria em Éfeso, devia estar bom lá, né? Mas assim como Pedro, né, no Monte da Transfiguração, disse: Senhor, vamos ficar por aqui, tá bom, vamos fazer, eu faço tendas aqui. Às vezes a gente cai no engano do onde tá bom, porque Deus nos chama ao desafio que vai nos fortalecer. E isso é muito bonito, porque olha o nível de ousadia, confiança e obediência de Paulo. Ele foi constrangido pelo Espírito Santo, a ponto de não conseguir negar, porque a missão dele era agora ir para Jerusalém, mas ele vai completar assim, em meio, eu vou com humildade, obediência, né? Lágrimas e em meio a tribulações. Ele sabia o que esperava ele, como Jesus quando ele entrou no domingo de Ramos, né, em Jerusalém, ele sabia que aquela alegria ia se transformar em grande dor. São Paulo aqui também sabia que ele ia em meio de tribulações, e ele fala então: eu não tenho ocultado de vocês nada, não tenho ocultado nada, porque um bom cristão, ele revela a verdade. Ele revela a verdade. Dói, custa muita coisa, mas não tem como ser de outra maneira. E São Paulo, então, ele fala, eu não tenho ocultado coisa alguma, preguei publicamente e em suas casas. Então, preguei a todos, mas preguei também na intimidade. É bonito isso, né? Ou seja, em qualquer lugar. É o exemplo de Paulo para nós. Devemos pregar em qualquer lugar. Ser evangelho, para pregar bem o evangelho. Glória a Deus. Ele pregou, ele diz, a judeus e a gentios. Então, a palavra foi para todos. Todos. E o que ele pregou? Paulo diz, eu preguei a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. O Espírito Santo me assegura que me esperam em Jerusalém. Olha, o Espírito Santo me assegura, Paulo sabia, que me esperam em Jerusalém cadeias e perseguições. Por isso eu estava falando da ousadia, da confiança e da obediência, virtudes, meu irmão, minha irmã, que a gente precisa assim cravar no nosso coração, sabe? Ousadia de irmos contra os nossos vícios do mundo. Confiança de saber que quem te conduz é o Deus que te ama. E obediência, que é silenciar para escutar aquilo que Deus quer que nós façamos. Isso vai na contramão da nossa caminhada no mundo. Eu acho que você já deve ter se deparado com coisas na sua vida como que você teve que transformar. Eu tive muitas que eu tive que transformar, mudar, porque estava vivendo num engano. E Deus então fala com Paulo, então o Espírito Santo fala com Paulo, né? Que então vai ser que vai ser, ele vai a Jerusalém e lá o aguarda cadeias e perseguições, mas ele diz, tipo, tá tudo bem, desde que tudo que eu passe na minha vida, tudo que você passe na sua, meu irmão, minha irmã, tudo que seja pelo que Paulo está dizendo, eu estou indo para um sacrifício, mas que seja para que eu termine a minha carreira e o ministério da palavra que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus.
se tudo que eu passar foi para que a minha vida sirva de testemunho da graça de Deus, já valeu de tudo. E nós vemos na vida dos santos essa disposição a se sacrificar pela palavra de Deus, pelo testemunho do Evangelho, para que a própria vida seja testemunho de um Evangelho e da graça de Deus. Ai, que lindo, que lindo. Dai-nos, Senhor, vida nova. É chegada a hora da vida nova. É chegada a hora. Não resista mais, meu irmão, minha irmã. Não resista mais à transformação de Deus na sua vida. E se você ainda duvida que Ele existe e cuida de nós, comece a agradecer por tudo que você hoje é e tem, por tudo que te acontece na vida, lembrando que não é só pelas vitórias que o mundo considera como vitória, mas pelas vitórias que vão nos levar para o céu, que são as tribulações, que são as cruzes que decidimos carregar aqui. Que palavra, que palavra. O Salmo vai nos dizer: bendito seja o Senhor todos os dias. E olha que lindo, é um salmo de Davi, acho que, se eu não me engano, aos abandonados, Deus já preparou uma casa. Ele conduz os cativos à liberdade e ao bem-estar. E olha aqui o recado. Então, aos abandonados, Deus preparou uma casa. E aos rebeldes, ai meu Deus, que maravilha. Só os rebeldes ficam num deserto ardente. E aí eu te convido hoje a pensar qual é a rebeldia da sua vida que hoje te mantém num deserto ardente. Porque é exatamente disso que Deus quer te libertar. Eu clamo a Deus que revele a cada um de nós nessa noite que teremos. Qual é a rebeldia que está me mantendo no deserto? Porque eu não quero permanecer como o povo que saiu liberto do Egito, ficou 40 anos por rebeldia, por um caminho que eles podiam passar em uma semana e alcançar logo a graça. O que podemos fazer hoje, meu irmão, minha irmã, para alcançar logo a graça de Deus? Qual é a rebeldia que hoje te mantém no deserto? Qual é o vício que hoje te mantém no deserto? Com uma virtude se combate um vício. E é a virtude que vai te fazer atravessar pelo deserto ardente para alcançar a terra prometida. Esse é o Deus libertador. Esse é o Deus libertador. Aquele que aceita até mesmo quando eu, na minha teimosia, decido ficar parada, empacada, como a mula. O Evangelho vai nos falar, Jesus vai falar é uma oração. O Evangelho é uma oração sacerdotal do sacerdote. Uma oração que Jesus faz ao Pai por nós. Não tem como fazer reflexão sobre o que Jesus diz aqui. Por isso você vai ter que ler. Eu sinto muito. Eu vou aqui falar brevemente do que me tocou, mas ouvir uma oração que Jesus faz por nós é uma experiência muito pessoal. Essa oração, ela vem logo após a parte do Evangelho que fala: coragem, eu venci o mundo. Jesus está falando do mundo. Coragem, eu venci o mundo. Então Jesus clama ao Pai pelos seus filhos que estão aqui. Jesus fala tão bonito: é chegada a hora. Olha só como Jesus, ele é um exemplo de obediência, porque quando Nossa Senhora pede a ele o milagre,
da aliança, do casamento, ele fala, mas não é chegada a minha hora. Mas ele encontra em Maria, em Nossa Senhora, a certeza da obediência. E que ela sabia que ele estava pronto sim. E aqui, já na firmeza de quem estava preparando seus discípulos para a caminhada, ele diz, é chegada a hora. É chegada a hora dele ir para o Pai. E aí ele fala, Pai, é chegada a hora. Ao mesmo jeito que ele fala, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus fala com o Pai. Por que a gente esquece tanto da pessoa do Pai na Trindade, né? A gente fala tanto de Jesus, fala tanto do Espírito Santo. Jesus falava com o Pai. Então, eu vou pedir para vocês lerem a oração. E ele fala, glorifica teu Filho, que teu Filho glorifica a ti. Olha só, para que ele dê vida eterna a todos que lhe entregou. Deus nos confiou a Jesus. E ele nos quer vida eterna. E ele vai dizer, a vida eterna consiste em quê? E aí eu te pergunto para mim, porque eu sou a primeira a ser perguntada e apontada. Você, minha filha, quer a vida eterna? Então você tem que conhecer o Pai como um só Deus. Conhecer a ti como um só Deus. Ele está falando com o Pai. E a Jesus que enviaste. Esse é o caminho da vida eterna, porque é chegada a hora. Muito mais ele fala aqui com os discípulos e na oração Jesus está nos alertando para o mundo. Ele fala assim, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Veja como essas leituras hoje falam de uma perdição que o mundo está e da necessidade de nos juntarmos, nos unirmos a Deus. E Jesus sabe aqui, assim como o joio e o trigo são separados na hora da colheita, o joio uma palha vazia e o trigo uma semente que brota, assim como eles serão separados, aqui Jesus também está separando. Ele está separando. Jesus não está pedindo pelo mundo, porque a palavra mesmo já disse que o príncipe do mundo é Satanás. Mas ele está pedindo por aqueles que querem e desejam e decidem se salvar e caminhar com ele. Meu Deus, que palavra! E ele fala, já não estou no mundo, Pai, mas eles estão. Nós estamos no mundo. E é por nós que Jesus clama ao Pai. Ai, glória a Deus por essa palavra de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. É chegada a hora, meu irmão, não perca um minuto. Não perca um minuto da sua chance de encontrar o verdadeiro caminho da vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós.